E aí, guerreiros do Enem, hoje a nossa videoaula é cheia de emoções. Falaremos sobre cultura e globalização. Roda esta vinheta linda! Cultura e globalização são duas palavrinhas essenciais para a sociologia e que já foram cobradas em outras provas. É possível pensar uma pessoa, um indivíduo, sem cultura? É. O fato de eu gostar de funk é um traço cultural? Os meus hábitos alimentares fazem parte da minha cultura? E o jeito que eu falo, as minhas gírias, o meu vocabulário é um traço cultural? Todas essas perguntas fazem parte do mundo da cultura. Essa é uma expressão que é extremamente essencial para a filosofia e para a sociologia, porque cultura está associada à formação da nossa identidade. Cultura é o conjunto de hábitos e costumes que formam a nossa vida em sociedade. Por isso que a palavra cultura está associada à palavra cultivo. E se formos olhar ao longo da história, a variação desse conceito foi determinando o homem dentro da sociedade. O fato de sermos bípedes, o fato de nos adaptarmos ao clima, o fato de usarmos as mãos para o trabalho, o fato de entendermos que a nossa sexualidade, ela não é meramente reprodutiva, mas ela também pode nos gerar prazer. Isso tudo faz parte das nossas primeiras descobertas culturais. Em todas essas descobertas, há uma relação com a palavra cultura. Porque fomos cultivando coisas diferentes ao longo da história. Cultivamos a terra para sobreviver, cultivamos a fé para alimentar a nossa alma e cultivamos o intelecto para nos tornarmos homens sábios. A capacidade de domínio da linguagem, a capacidade de adaptação ao clima, a capacidade de entender que a sexualidade não é apenas uma fonte de reprodução, mas também pode significar prazer, constituem uma gama de significados que tornam possíveis a cultura. A cultura, ela é fundamental para a vida em sociedade, porque é ela que constrói a nossa identidade social. Os regionalismos culturais, as nossas vivências religiosas e até mesmo os nossos hábitos alimentares contribuem para a formação da nossa identidade. E é por isso que, ao discutir a cultura do ponto de vista sociológico, é preciso entendê-la como um patrimônio. Por isso que falamos em patrimônio cultural, porque necessariamente isso é portador da cultura. Algumas palavras e algumas expressões precisam de uma atenção redobrada. Por exemplo, etnocentrismo e eurocentrismo. Esses dois conceitos estão associados ao comportamento cultural, porque no etnocentrismo nós temos uma etnia superior, algo que está associado a um domínio étnico sobre outro, enquanto no eurocentrismo partimos da ideia de que a cultura europeia, ela é uma cultura dominante. A esses dois significados é preciso que tenhamos muito cuidado, porque partir de uma etnia ou de uma concepção europeia
como superiores a outras, é muito importante entendermos que isto é uma falha no conceito cultural e que ao longo da história, muitos movimentos, como por exemplo a Semana de Arte Moderna de 22, irão questionar essa possibilidade de uma etnia ou até mesmo de um eurocentrismo. Nas teorias marxistas, é muito comum encontrarmos o conceito cultura de classe, o que deriva de uma classe social. É como se disséssemos que alguns traços culturais estão associados a condições econômicas de um determinado grupo social. É como dizer que, popularmente, o funk é uma música de classe baixa e que a música clássica é uma música erudita, de uma classe alta. Além dessa definição ser extremamente preconceituosa, ela é obsoleta, porque as relações entre as classes e os gostos não dependem da condição econômica. O próprio Marx, ao definir o conceito de classe social, exige que esse conceito ele se dissolva dentro do próprio socialismo. Por isso que ao definir um comportamento cultural a um determinado comportamento econômico, você está fazendo aquilo que chamamos de uma cultura de classe. Subcultura e contracultura são dois conceitos essenciais na sociologia. Ao falar de subcultura, estamos falando de uma identidade. Uma identidade que nasce em grupos paralelos a uma cultura dominante. Gostar de sertanejo universitário, funk ostentação ou se tornar vegetariano, por exemplo, são características subculturais. Não estão associados a um caráter de protesto social. São apenas fruto do nosso gosto. Falar de contracultura não é falar apenas de gosto, mas é falarmos de uma inconformidade social. É um caráter de protesto. É dizer que esta cultura dominante, ela não me representa. Os movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento hippie e tantos outros movimentos que questionaram a cultura dominante e estabeleceram modelos próprios, estão associados ao conceito de contracultura. E de todos esses conceitos, um dos que mais me agrada é o conceito de cultura de massa, porque estão associados à identidade de um povo, estão associados aos seus traços históricos, como por exemplo o carnaval, como por exemplo a literatura de cordel, ou quem sabe as festas lá do Rio Grande do Sul, associados aos seus CTGs, à sua cultura mais tradicionalista. Uma das palavrinhas que os habitantes do mundo Edu conhecem muito bem é a palavra globalização. Inclusive, lá no Mundo Geografia, existe uma videoaula só sobre isso. E eu te aconselho a você assistir. O conceito de globalização está intimamente ligado ao conceito de cultura, porque o acesso à informação, as redes de comunicação, o mercado internacional, tudo isso possibilitou que os traços culturais eles pudessem viajar de um país ao outro, de uma cultura a outra. Usamos palavras americanizadas, gostamos de músicas europeias, cultivamos algumas expressões que os meios de comunicação e até mesmo as novelas nos educam. Por exemplo, uma novela baseada na cultura italiana e que deixam tradições e gírias que são usadas no nosso dia a dia. Tudo isso faz parte dessa cultura globalizada. O problema é que para a sociologia, todo esse processo redefine a relação entre o sujeito, o Estado.
E é por isso que hoje nós falamos de um cidadão do mundo, um cidadão global, porque os limites territoriais, eles já não são mais definidos pelas extensões físicas, mas estão definidos ou redefinidos pela própria internet. Não há mais limites culturais. Podemos cultuar e conhecer esse pluralismo que o mundo nos oferece. Esse fenômeno que surge a partir da redefinição do papel entre o sujeito e o Estado é chamado de desterritorialização. É quando reinventamos as nossas características estéticas, é quando adaptamos a nossa culinária ou, quem sabe, moldamos a nossa linguagem. Em muitos casos, esse papel globalizante da cultura atinge o comportamento moral, porque passamos a questionar alguns elementos que são historicamente consolidados em algumas culturas. E é por isso que o mundo globalizado, ele depende da internet, depende da informação e depende do diálogo. É muita informação, é muito dado sendo processado dentro dessa tua cabecinha linda. Por isso, compartilhe essa aula nas tuas redes sociais, manda as tuas dúvidas, porque nós estaremos aqui prontos para te ajudar. Um super beijo e até o topo do Enem! Se ainda não te inscreveu no canal, se ainda não curtiu esses vídeos maravilhosos, está na hora! Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, curte aqui e te inscreve no canal neste exato momento. E até a próxima! Super beijo!